Historicamente, a gente sempre ajudou os clientes a cortarem custos substituindo software. Mas pela primeira vez agora, a gente vai efetivamente ajudar eles a substituir times inteiros. Com os agents, que é algo que a gente está lançando hoje para todo mundo no Fan Mode, você vai conseguir não só substituir sistemas, mas também, às vezes, times. E eu vou começar com uma história nossa mesmo. A gente, como vocês sabem, usa o gestor para nossas operações internas e a gente usa o nosso sistema de tickets internamente. E uma das dificuldades que a gente tem é conseguir atender a todos os tickets, dúvidas, bugs, sugestões, etc., que aparecem pela parte de tickets da própria plataforma. E isso é porque a gente dedica hoje programadores e pessoas importantes do time para toda hora conseguir responder da melhor forma possível, o que às vezes gera atrasos. E um custo muito grande para a gente, porque eu prefiro que os programadores estejam programando, criando melhores ferramentas, estando em reuniões com os clientes para ajudarem nas implementações, pegando sugestões e tudo mais, e menos às vezes respondendo perguntas que são relativamente óbvias ou estão na documentação, ou às vezes que são simples de responder, não precisaria de um time inteiro dedicado para isso. Então, o fato de a gente ter ligado os agents até para a gente internamente, mesmo como uma sugestão de resposta, já salvou um tempo absurdo nosso. Então, a gente basicamente vai tirar algumas pessoas desse time e os programadores vão voltar a programar, vão voltar a criar coisas, criar novas automações para todo mundo. Então, para a gente, pessoalmente, né, como empresa, eu não gosto de responder ticket, ninguém gosta. Demora tempo, é custoso, ninguém gosta de receber uma mensagem que demora para ser respondida, ninguém gosta de uma mensagem que é incompleta. Então, com os agentes, agora a gente mesmo já vai ser a primeira empresa que vai se beneficiar disso, né? Então, a gente já está utilizando isso internamente. E eu vou mostrar para vocês como que em alguns minutos a gente configura um agente que responde todos os tickets que você tiver da sua empresa ou outras coisas que você pode fazer com ele. Eu vou começar com o exemplo de tickets porque é o mais óbvio, mas esse agente, ele é voltado para... é o primeiro agente que a gente tem hoje na plataforma, mas vocês podem ver que da maneira que a gente construiu, a gente fez de uma forma onde você vai ter múltiplos agentes. E a gente acredita que você vai ter mais agentes até mesmo do que funcionários e vai conseguir fazer com que com menos gente a sua empresa seja mais eficiente, maior e você tenha um controle e a qualidade também aumente. Não é só um chatbot que responde qualquer coisa, é uma resposta melhor. Então, até eu mesmo, quando vou responder uns tickets, às vezes eu tenho preguiça de fazer uma resposta completa. Porque demora, porque às vezes a pergunta é meio óbvia, você tá de saco cheio, você responde apenas o que foi perguntado. E o agent, ele tem tempo infinito, de certa forma. Então ele faz em 1000 vezes mais rápido e faz 10 vezes mais completo. Claro, o agente é feito de uma forma onde você consegue controlar até onde ele vai. Então, no nosso caso, a gente sempre deixa a opção aberta de um humano ir lá e assumir o controle, né? Caso o nosso cliente queira falar com um humano. Então, acho que ainda existe um preconceito com AIs, que vai ser coisa que todo mundo, em pouco tempo, isso vai desaparecer, tenho certeza disso. Mas a gente dá essa opção, caso seja uma resposta não tão boa, ou ele queira mesmo falar com uma pessoa, vai ter essa opção também. E você também consegue fazer na sua empresa. Então dá para ligar o agent sem medo. Então você pode tanto deixar ele responder sozinho e resolver o ticket, ou ele pode já gerar uma resposta para você e mandar nos comentários. E aí você decide se copia e cola, ou você quer escrever do zero, ou trocar alguma coisa, assim por diante. Então tem formas seguras de você começar sem ter medo. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente configura isso e vocês vão ver o quão fácil é tanto ter a ferramenta de tickets no gestor, quanto ter um agent ligado já. E olha, nem sempre foi fácil configurar as coisas no gestor. Às vezes dá trabalho, no code não é tão simples quanto parece. Mas essas ferramentas, elas são o que é o mais próximo de mágica que a gente pode ter aqui. E vou mostrar como configura, super simples. Qualquer empresa de qualquer porte já consegue utilizar isso hoje mesmo. Então vamos lá, vou mostrar como que a gente faz aqui, super simples. Vocês podem ver que aqui agora mostra os agents. Vamos criar um novo. Responder tickets. Responder tickets do gestor. Por quê? Por que ter descrição o nome? Porque você tem vários. E inclusive sobre vários de tickets, mas poderia ser isso aqui sobre coisas comerciais, poderia ser
sobre como fazer algo, poderia ser sobre o RH, políticas de RH, um e-mail que você tenha sobre isso, né? Então tudo seria possível aqui. Então, agent tickets aqui. Peguei essa tabela, que é uma tabela que já tem o e-mail ativado. Vou ligar para que assim que criado ele responda. E aqui você tem duas partes de contexto e prompt, que são instruções que você vai dar para o seu agent, né? Então eu vou contar para ele sobre o que é. Então aqui o contexto aqui vai ser sobre ticket sobre o gestor, né? No exemplo que eu estou trazendo aqui. E eu escrevi em inglês porque eu acho que fica melhor, mas poderia ser em português, não tem problema nenhum. E você, inclusive, pode falar para ele que ele tem que responder, por exemplo, na língua que a pessoa mandar. Se mandar em inglês, tem que responder em inglês e assim por diante. E também tem a parte de instruções, né? Então aqui eu estou descrevendo o que é, né? E aqui eu tenho as instruções de como eu quero que ele responda. Cara, quero que seja educado, positivo e tal. E você pode colocar algumas regras do que ele não deve fazer também. Então, por exemplo, eu não quero que ele responda coisas de comercial. Então, ele tem que falar para o cara mandar para o sales, por exemplo, né? E aqui é uma parte interessante que é o contexto efetivo, que é o que eu vou dar de informação sobre o meu processo, sobre as minhas regras, para que o agent seja um agent meu, e não a mesma coisa que ele mandar lá no GPT, qualquer coisa, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a documentação do gestor nesse TXT aqui, né? A gente vai, logo menos, ter uma nova versão onde vão ser links. Então, você pode colocar sua documentação que está no site e ele vai ler tudo isso. E é legal porque atualiza sozinho, mas por enquanto é com documentos. Então, você joga ali a documentação, políticas de RH, de tickets, de vendas, etc. Você pode colocar ali. E aqui é uma forma mais segura, se você não quiser que ele responda diretamente. Então, sem que a pessoa saiba que é uma pessoa, né? Então aqui ele vai avisar que sempre é um AI. Se você quiser que a pessoa não saiba, porque tem um preconceito com AI, você pode deixar desativado. Vou deixar ativado porque também, de certa forma, é legal para ter uma certa responsabilidade, assim, né? Você dá uma contida caso tenha algum problema. Você fala, não, calma, foi uma resposta do AI, eu tô ajustando aqui. E aqui ele manda só como um comentário do gestor, que a gente chama de resposta monitorada, então você pode copiar e colar. Mas o legal mesmo é quando ele responde sozinho. Então eu vou desativar. Vou desativar para ele responder sozinho. Quando um ticket for criado, ele vai responder. Então vou dar aqui, vou criar, né, meu agent. Boa. Então, ele já salvou aqui contexto e tudo mais, está ativo em tese. Vamos lá para a nossa tabela, né? Então, na nossa tabela aqui eu tenho, né, uns exemplos. Eu vou pegar o e-mail do exemplo aqui para que ele me mande uma resposta. Então, deixa eu pegar o meu e-mail aqui, que eu deixei aqui no lado, e eu já vou enviar uma dúvida sobre API. Vocês já vão ver. Esperar um pouquinho enquanto o meu e-mail está sendo enviado, então demora um pouco porque eu tenho alguns segundos para dar um undo ali, né? E aí o que ele vai fazer? Vai funcionar como um ticket de gestor, né? Então ele vai vir aqui na área de e-mail. Nesse aqui, né, no caso é um e-mail que a gente fez um exemplo do manual mesmo, né? Pode ver, tem um oi, não sei o que, tem uma resposta. E ele vai responder diretamente, né? Então vocês vão conseguir ver que o ticket basicamente assim que criado, né? Ele ainda não foi criado, não chegou aqui, ele vai ser respondido. Então, assim, super simples. Dúvidas sobre API, tá vendo que eu mandei aqui? Vamos ver o que ele falou, né? Vamos ver se ele já respondeu, inclusive. Ó, dúvida, já mandou. E mandou em português. Ó, para localizar o API, token de API do gestor, siga os passos. Ó, automations, correto, é lá mesmo. Clique em API tokens para visualizar, é lá mesmo. Esse token é necessário para outros sistemas, Zapier, integrações personalizadas, correto. Ele mostrou a referência. Ó, foi daqui que eu tirei, pode dar uma olhada na documentação. E pergunta, ó, ajudou? Precisa de mais alguma coisa? Se gostaria de um humano e tal. Por quê? Porque eu coloquei isso no meu prompt também. E eu aviso que é um AI. E acabou. Ele já resolveu o meu ticket, na verdade. Essa era a dúvida. Mas você pode continuar a conversa. Então, ó, super simples. A gente configurou um agent. Não tem segredo.
A plataforma já é totalmente integrada com tudo, é mais simples do que até outras plataformas de tickets, e a gente vai criar outros agents ainda mais poderosos com o tempo, mas só esse aqui já vai te salvar um time inteiro, às vezes. No nosso caso, a gente já vai conseguir liberar umas pessoas para voltarem a programar. Então, a economia que a gente tem aqui não é só de um software sendo substituído, é da sua empresa ter uma resposta melhor, mais rápida, teu cliente mais contente e você ainda com um custo menor. Então, essa parte de agents vai ser uma parte que vai revolucionar não só o gestor, como a sua empresa. Então, entre em contato com a gente, não sabe mexer, tem dúvidas, a gente vai te ajudar. E a gente vai ter várias lives sobre como utilizar isso aqui de diversas formas, não só como tickets. Valeu, pessoal. Espero a resposta de vocês aí e aguardo os feedbacks.